Ele falava assim: João, eu não entendo por que eu trabalho para a indústria farmacêutica já há algum tempo como representante, já tem uns 8 anos, mas eu sinto que eu vivo um ciclo. Tem momentos que eu tenho uma evolução muito grande, outros momentos eu fico, estagnado. Hoje, João Schonehart vai desvendar um dos grandes mistérios da transição de carreira no mundo das indústrias farmacêuticas. Ele compartilhará segredos que poucos conhecem, ajudando você a desenvolver sua consciência e seu espaço no cenário de vendas. Aprenda a treinar seu cérebro para transformar completamente sua carreira e sua vida. Muitas vezes, o que nos impede de alcançar nossos objetivos não é a falta de talento, mas sim as crenças limitantes e o medo do desconhecido. O mercado de saúde pode intimidar quem está buscando novas oportunidades, mas João mostrará como superar esses desafios. Neste vídeo, você aprenderá métodos e treinamentos que ele aplicou para ir de representante a gerente em sua própria organização. Se você está cansado de andar em círculos e quer assumir o controle da sua mente e vida, este conteúdo é para você. O sucesso está a um passo de distância e exige foco, estratégia e intenção em cada ação cotidiana. Surgiu assim, eu estava aqui refletindo sobre a última experiência que eu tive com o mentorado, que eu vou falar um pouquinho sobre o perfil dele. Eu não é sigilosa esse trabalho de mentoria e um trabalho de confiança, e com isso ela consegue ser muito mais profunda, né? Ele falava assim: João, eu não entendo por que eu trabalho para a indústria farmacêutica já há algum tempo como representante, já tem uns 8 anos, mas eu sinto que eu vivo um ciclo. Tem momentos que eu tenho uma evolução muito grande, outros momentos eu fico, estagnado. E eu estava querendo entender um pouco mais. Então a mentoria era ele entender, e ele estava querendo acelerar a carreira dele, acelerar aquele momento que ele estava vivendo. E aí nessa conversa que nós tivemos, e essa pergunta que ele me fez, o pessoal não me fazia há muito tempo mesmo. E ele me perguntou o que me fez lá atrás, quando eu era representante, ser um consultor de uma linha hospitalar, quando eu comecei, depois para oncologia, né? E aí eu pude falar para ele um pouquinho sobre algumas coisas que aconteciam e que me levaram a essa mudança. E muitas pessoas, quando são representantes, eu digo que eu vivi isso também. Eu era anestesiado por algumas coisas. Algumas coisas me anestesiavam e outras me intimidavam. Por exemplo, se você é representante de uma indústria, você não, mesmo internamente, é um pouco complicado você buscar uma transição de representante para consultor. Imagina se você vai para uma outra indústria. Porque se você se candidata a um processo seletivo e a sua empresa, algum colega seu, ou até mesmo uma pessoa de uma outra empresa, sabe? Ele pode comentar para o seu gestor e isso pode trazer um problema, até uma demissão. Então esse é um dos primeiros problemas. Então eu sentia que tinha esse problema. Então aí eu criei estratégias para poder minimizar essas questões. E isso eu ensino muito na minha mentoria também. E aí outra questão é que, por que mudar de representante para consultor? Com o passar do tempo, você vai se tornando um profissional melhor, né? Você vai se tornando um profissional que você consegue ter, você sai de júnior, você vai para pleno, você vai para sênior. Isso quer dizer assim, que você consegue resolver muitas coisas. Quando você é júnior, você precisa de um monte de orientação do gestor, né? Isso é normal. Você precisa de orientação do gestor, você precisa de orientação de colegas, e você vai aprender. Você não tem muita autonomia, porque tudo você precisa de ajuda. Quando você fica pleno, você já começa a resolver muitas coisas. Você já consegue fazer muitas coisas aí no seu dia a dia, e isso é muito bom, muito gostoso. Quando você se torna sênior, eu não falo isso só por tempo de casa, eu digo por você estar com sua mente consciente das questões. Então, se você está consciente das questões que está vivendo, os desafios, e você consegue resolver sozinho, eu digo assim, você vê uma situação dentro do seu setor e você consegue fazer estratégias, e essas estratégias mudar o cenário de forma positiva. Se você consegue ter uma visão clara de investimento, de logística de trabalho, isso tudo
vai tornando você um profissional sênior, você resolve tudo. E nessa que eu fui evoluindo, e aí isso vem junto aliado com estudo, vem alinhado com formação acadêmica, com cursos, né? Eu sempre busquei esse desenvolvimento. Não deixei só para o laboratório. A empresa investe em cursos, treinamentos, mas eu quis investir em treinamentos que ela não me trazia e que eu via que eram muito importantes para o que eu sonhava. Então, olha só, quando você vai evoluindo e você começa a fazer cursos, treinamentos, e você começa a ter a mente dispersa, você quer ter mais autonomia. Então, a primeira questão que me levou a querer ser consultor chama-se autonomia. A autonomia de ser consultor é assim: quando você é representante, você trabalha com o seu gerente praticamente todo mês, né? Ele vem andar com você, ele vai te dar orientações. Pô, isso é legal quando você é júnior, quando você é pleno. Quando você é sênior, você não vê tanto essa necessidade. E para quem gosta de trabalhar e quem trabalhar de uma forma mais autônoma, de resolver suas questões, você começa a ficar meio assim de ter que explicar tudo para o gestor, de ficar orientando, e muitas vezes o gestor também já não começa a entender porque você tem tanta iniciativa, tanta criatividade, consegue resolver tantas coisas. Vai depender muito do nível de maturidade desse gestor. Beleza. Então eu procurei mais autonomia. E aí quando eu comecei a evoluir e começa a ter sonhos, né, de viagens, de crescimento financeiro, familiar, eu vi que eu precisava ganhar mais. E aí uma questão que começou como é que era meu prêmio? Meu prêmio, né? Que todo representante tem um prêmio. Então eu tinha um prêmio interessante, mas vamos chutar aqui nos tempos, só para a gente ilustrar em valores. Era como se eu ganhasse de prêmio por mês, além do salário, os benefícios, eu ganhasse R$1.000 por mês, tá? Um exemplo de prêmio, só para ilustrar. E aí eu ia pular para 3.500, eu podia pular para 5.000, 10.000 de prêmio. É uma diferença considerável, né? E o salário, para ilustrar também, é como se eu ganhasse na época 8.000 e eu pulasse para 12.000. Então, assim, financeiramente também era muito bom. E outro ponto, você começa a trabalhar, você começa a visitar os médicos, e você começa a entender que, com o passar do tempo, o seu trabalho, por mais que você faça ele com excelência, ele começa a se tornar muito repetitivo. Sim, você começa, porque os estudos, quando você trabalha numa linha Prime, vou dar um exemplo: hipertensão arterial. Você vai resolver você tem um antihipertensivo, quer resolver um problema de hipertensão arterial, não muda, cara. Todo paciente que vai chegar lá é aquela mesma história, entendeu? Se é um problema para osteoporose, se é um problema de infecção, por exemplo, para tratamento de sinusite, para problema de infecção urinária, enfim, cara, não muda muito, porque são doenças mais simples, no sentido de as resoluções não são tão complexas, as doenças não são tão complexas. Então você vai visitando os médicos, eu via que eu ia visitando e tal, e você não tinha muito que agregar naquele dia do médico. Então eu comecei a ter uma sensação de que eu estava tomando um tempo precioso daquele médico somente para falar de uma coisa da minha marca, para gerar aquela prescrição, gerar aquela venda, né? Isso começou a me gerar uma necessidade de ter alguma prestação de serviço. E aí que você começa a buscar um suporte para ele, né, de educação continuada, começa a ter algumas questões nesse sentido. Mas faltava aquele desafio de cada médico ter um grande diferencial, algo assim bem grandioso. Que eu digo grandioso da complexidade, de você tratar doenças que cada visita sua, você nunca imagina, você não tem nem como se preparar tão bem, porque vai vir daquela conversa que está ali, né? Daquela conversa que vai surgir, de ter um novo paciente, qual o perfil daquele paciente, etc. E foi aí que eu comecei a me preparar para migrar para essas linhas. E aí quando eu fui para a linha hospitalar, na Sanofi, meu amigo, foi uma virada de chave tão grandiosa que eu já passei por algumas indústrias,
E digo para vocês, isso é sensacional, isso é sensacional. Quando a pessoa fala assim, cara, eu trabalho numa empresa há 20 anos, isso me preocupa pra caramba. Ele fala assim, eu trabalho há 13, 15 anos, meu amigo, isso me preocupa muito. Porque, gente, cada empresa, ela te traz tanto conhecimento, ele te traz tantos desafios, que é algo que não tem preço de tão valioso. Tão valioso. Mesmo nas empresas que eu vivi, desafios de serem empresas não tão boas de trabalhar, pela sua estrutura, pela sua política, pela gestão, pela alta gestão, mesmo assim eu tive grandes aprendizados. Não me arrependo, não. Não me arrependo porque eu acho que mesmo nas empresas que eu não gostei de trabalhar, elas foram importantes para mim, foram muito importantes. Então tá, voltando aqui ao assunto, então eu pensei assim, gente, se eu agora tenho a possibilidade de trabalhar com um gestor que ele vem andar comigo no ano, talvez 2, 3 vezes no ano, então eu vou ter mais autonomia. Eu vou ter um salário que vai ser quase 50% maior do que o meu. Eu vou ter um prêmio, talvez 3, 4 vezes maior do que eu tinha antes. Eu vou conseguir agregar na rotina daquele médico muito mais, porque cada visita identificar o perfil de um novo paciente que às vezes está em diagnóstico ou ele está progredindo na doença. Você ter uma prestação de serviço que às vezes é um exame, às vezes é um protocolo, enfim, existem vários suportes que você traz ao médico, que não é só um cupom de desconto, é um suporte de diagnóstico molecular, você ajudar no acesso àquela medicação. Por exemplo, o médico quer um relatório para fazer um relatório robusto para a operadora de saúde, para pedir aquela medicação. Então você ser o intermediário de levar aquele estudo, de solicitar uma visita de um MSL para ir até aquele médico para fechar alguma lacuna. Então tudo isso aí começou a mexer muito comigo. Então assim, a resposta que eu dou você ter mais autonomia, você ter mais dinheiro no bolso, você conseguir realmente mudar a vida do seu paciente de uma forma muito maior, porque você consegue conversar com o médico e a cada visita você não sente que está tomando tempo do médico, tá? Você sente que você está ajudando algum paciente. E já tem vez de eu falar para o médico que a minha opção terapêutica não era a melhor, não era a ideal. Isso acontece, tá? Porque é tão complexo, são tantos detalhes, e você ter essa coragem de falar isso e de provar baseado em evidências, isso você ganha uma credibilidade com o médico fora de série. Você perde uma venda, mas você ganha uma credibilidade que também não tem preço. Tá bom? Então essa é a minha resposta sobre essa questão e deixo para vocês aqui, aqueles que têm curiosidade de saber mais sobre a rotina de um consultor, e às vezes tem muitas pessoas que falam assim, o consultor, ele é só um representante de luxo. Ele recebe mais, só que o trabalho é o mesmo. Eu já ouvi isso muito, tá? Já ouvi isso muito. Isso já levou minha crença. Eu digo para vocês que não é nada disso. O consultor, ele tem atribuições de como um representante, parecidas, mas ele tem outras tantas, e você tem muito mais qualidade de vida. Sem contar num ponto que, particularmente, eu gosto muito, nem todos gostam. Para muitos isso é um problema, para mim isso aí é um negócio que eu gosto muito, que é a questão das viagens. Você gosta de ficar longe da sua família? Não gosto. Mas você ficar longe de casa 2, 3 dias por semana, novos clientes, novos negócios, mas também tem que ter uma parceira que compreenda isso e seja um grande suporte. Beleza? Fica aqui algumas dicas. Se você quer saber mais sobre o universo de ser consultor de linhas como oncologia, oncohemato, hospitalar, doenças raras, manda mensagem aí embaixo que vai chegar para você um e-book que eu fiz há algum tempo e editei ele, atualizei falando sobre o cenário dessas linhas especiais. São super dicas e se você quer se preparar para essas vagas de forma confidencial, estratégica, bem estruturada, entre em contato comigo que eu abro vagas para mentorias individuais e em grupo, tá bom? Um forte abraço, nos vemos em breve.